a nossa quinta aula estudando as bem-aventuranças, e hoje nós vamos estudar a última delas, a oitava bem-aventurança. Então são 8 bem-aventuranças das quais Jesus ensinou os seus discípulos. Nós vamos estudar a oitava bem-aventurança, que está no versículo 10, 11 e 12. E o tema é sobre perseguidos por causa da justiça. Então nós vamos ver sobre a perseguição aos crentes. Mas como foi proposto, né, é para nós decorarmos as bem-aventuranças, né? Então nós vamos ler, ou melhor, né, os que conseguiram, né, citar desde o versículo 3, desde a primeira bem-aventurança. Vamos tentar ver quem decorou aqui, né? Eu tentei, não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá? Vamos tentar recitar. Então os irmãos que se lembrarem, conseguirem, vamos tentar citar essas 8 bem-aventuranças. Vamos lá? Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, né? Então, parabéns aí para quem conseguiu, né, decorar. Que os irmãos que estão aí ainda tentando, continuem, né? É bom, é um exercício bom, e o Espírito Santo, no momento necessário, nos faz lembrar as palavras do Senhor Jesus. Então, hoje, no versículo 10, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, aqui nós vemos que Jesus fecha estas bem-aventuranças. Nós vamos explicar aqui que Jesus, o versículo 11 e 12, não é uma outra bem-aventurança, mas é uma ampliação da última bem-aventurança, que são os perseguidos, né? Então o versículo 11 e 12, nós vamos mais à frente ver isso, que Jesus ampliou. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Então nós vimos, na primeira bem-aventurança, os pobres de espírito, aqueles que dependem inteiramente de Deus para a sua salvação, deles é o reino dos céus. Nós vimos bem-aventurados que choram por causa da sua condição espiritual, choram por causa dos seus pecados, estes serão consolados. Nós vimos bem-aventurados os mansos, aqueles que são humildes de coração, aqueles que são gentis, porque estes herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, são aqueles que olham para si e buscam praticar a justiça, viver a justiça conforme a palavra de Deus, eles serão fartos. Nós vimos sobre os misericordiosos, são aqueles que receberam a misericórdia de Deus. Deus exerceu misericórdia, e eles agora exercem misericórdia.
Então estes alcançarão misericórdia. Nós vimos os limpos de coração, são aqueles que receberam um coração novo e querem viver esta pureza, querem andar em pureza de coração. Estes verão a Deus. Nós vimos bem-aventurados pacificadores, são aqueles que buscam a paz, promover a paz, são agentes da paz, levam o evangelho para reconciliar homens com Deus, nas conflitos que há, eles intercedem, eles promovem a paz. Estes serão reconhecidos como filhos de Deus. E esta última bem-aventurança hoje: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Uma das coisas que nós devemos lembrar é que aqui está sendo descrito as características dos discípulos de Jesus Cristo, daqueles que fazem parte do reino de Deus. E esta bem-aventurança, esta última, é uma característica, é algo que o cristão, ele vive a justiça, e por causa dele viver a justiça, dele ter fome e sede de justiça, por causa dele seguir a Cristo e querer viver para a glória de Deus, ele é perseguido. Então, o primeiro ponto que eu coloquei para nós: espere perseguição. Então, os discípulos de Cristo, eles devem esperar a perseguição, porque a perseguição chegará para todo discípulo de Cristo. Não há discípulo de Cristo que não seja perseguido. Então, eu sei que para isso, para muitos pode parecer um choque, né? Mas não há, como nós vamos ver outros textos, né, que vai nos mostrar isso, que não há discípulo de Jesus que não sofra perseguição, porque as bem-aventuranças descrevem, né, as características do discípulo de Cristo, né? Essa última bem-aventurança, né, é aquele paradoxo, né? Bem-aventurados perseguidos, né? Mas eles são bem-aventurados porque eles são perseguidos por causa da justiça. Então Jesus não está dizendo, bem-aventurados que são perseguidos, simplesmente. Não. Bem-aventurados são que são perseguidos por causa, né, como está ali, por causa da justiça. Nós já sabemos que justiça é aquela justiça que recebemos, isto é, o nosso Senhor Jesus Cristo. E sabemos também que justiça tem a ver com a nossa vida sendo conformada à vida de Cristo, né? Se você observar o versículo 11, quando Jesus amplia isso, ele diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa. Então há esse paralelo entre perseguido por causa da justiça e no próximo versículo, versículo 11, perseguidos por minha causa. Então os discípulos são perseguidos por causa de Cristo e porque eles querem viver conforme a vontade de Deus revelada nas Escrituras. E isso os leva a ser perseguidos, né? Você vê que é tão característica do crente ser perseguido, que o reino do céu é deles, né? O reino do céu são daqueles que são perseguidos. Aqueles que não são perseguidos ficarão fora do reino dos céus, né? Então, e é interessante que tanto a primeira, né, bem-aventurados humildes de espíritos, por quê? Porque deles é o reino do céu. Começou assim, com essa informação. Assim como só fazem parte do reino dos céus os que são humildes de espírito, só fazem parte do reino dos céus os que são perseguidos, tá? No restante das Escrituras, nós vamos ver vários versículos aqui, alguns deles, né, justamente confirmando esta verdade de que o cristão ele sofre perseguições.
No primeiro versículo aqui, que está lá em Pedro, os irmãos quiserem abrir lá, mas eu projetei aqui para nós essa noite. 1 Pedro 4,15, olha só. Pedro disse à igreja: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Por que eu peguei esse versículo aqui? Porque quando fala bem-aventurados os perseguidos, né, os crentes perseguidos, eles não são perseguidos porque eles ficam se intrometendo na vida dos outros, né? Não é esse tipo de sofrimento que Jesus está falando, porque há pessoas que ficam intrometendo na vida dos outros, e aí ela é perseguida, ela fala assim: tá vendo? Estou sendo perseguido, né? Mas ela está sendo perseguida porque ela está sendo insensato, né? Porque ela está sendo um mau crente, né? Não são estes os bem-aventurados, os assassinos, né? Os ladrões, por exemplo, eles são perseguidos, né? Vamos dizer que o ladrão ele é até perseguido pela justiça, né? Então, não é esse tipo de sofrimento, né? A pessoa roubou, fez o mal, e agora ela está sendo perseguida, ela fala: estou sendo perseguido, né? Sou bem-aventurado. Não, mas está sendo perseguido por uma consequência do pecado teu, né? Então, Pedro está dizendo: não sofra assim, né? Por causa das tuas más ações, né? Você vai se gloriar disso? Pelo contrário. Se o cristão, ele está intrometendo na vida dos outros, ele está agindo como um ladrão, né? Ele tem que se envergonhar disso, né? Ele tem que se arrepender disso. Mas, por outro lado, se sofrer como cristão, né? Olha só, por causa da justiça, né? Ele diz: isso não é motivo de vergonha, né? Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome, isto é, suporte essa perseguição por causa do nome de Deus, né? Então esse versículo está falando justamente isso. Temos que tomar cuidado para não confundir as coisas, sermos perseguidos por sermos um mau cristão e achar que essa bem-aventurança se refere a nós. Não, a bem-aventurança se refere àqueles que sofrem como cristãos, né? Por causa da justiça. Veja comigo 1 Pedro 3,13. Ora, quem há de vos maltratar, veja aí, perseguição. Quem vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Porque não é uma coisa comum, pelo menos não era para ser, né? Alguém sofrer por fazer o bem, não era para ser uma coisa comum. Mas, ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, veja aí, né? É a bem-aventurança. Lembrando que Pedro aprendeu isso com Jesus, né? Se você vir a sofrer por causa da justiça, e veja o paralelo aqui, ó. O que é justiça? Fazer o que é bom, fazer o que é reto, fazer o que é certo. Se você vem a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, né? É o sermão do monte, né? A 8ª bem-aventurança aqui. Não vos amedronteis, portanto, com as ameaças, nem fique alarmado ou surpreso por isso, né? Não tenha medo das ameaças e nem fique surpreso com a perseguição, porque muitos vão sofrer mesmo, os cristãos vão sofrer por causa da justiça, né? Então esse versículo de Pedro é muito interessante, porque ele deixa bem claro que ele está se referindo, né, o princípio lá dos bem-aventurados. Veja comigo agora, testemunho das Escrituras de que o crente, de que o cristão vai ser perseguido. 2 Timóteo 3,12. Ora, todos os que querem viver piedosamente serão perseguidos, né? Vão sofrer oposição, perseguição. Então, esse texto de Timóteo só confirma justamente isso, que é uma característica, que o cristão, por causa da justiça, ou por causa de um viver piedoso, ele é perseguido.
Esse texto de 1 a João é mais um exemplo, né? Aqui de Caim e Abel. Acho que os irmãos se lembram lá de Gênesis, né? Gênesis capítulo 3. Olha o que João disse, 1 João 3,11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros. Ele vai dar um exemplo negativo. Veja o versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou, matou a quem? O seu irmão, no caso aqui Abel. Aí ele levanta essa pergunta: por que Caim matou Abel? Por que Caim assassinou Abel? Ele dá a resposta: porque as suas obras eram más. Aí talvez você pense assim: Caim matou Abel porque Abel era mau? Não. Caim matou Abel porque Caim, as obras de Caim eram más, e as de seu irmão justas, né? E ele vai concluir esse ponto dizendo assim: irmãos, não vos maravilheis, isto é, não fique surpreso se o mundo vos odeia, né? Então aqui nós temos um exemplo. Lembra lá que Abel foi lá e ofereceu um sacrifício conforme a vontade de Deus. Ele não só ofereceu um sacrifício conforme a vontade de Deus, mas fala que ele vivia pela fé. Ele tinha uma vida reta e justa perante Deus. Caim foi reprovado por Deus, porque primeiro o seu sacrifício não agradou a Deus, e ele não tinha uma vida que agradava a Deus, as suas obras eram más. E o que aconteceu? Caim, por causa disso, ele assassinou o irmão, né? Porque as suas obras eram más, a dos seus irmãos era boa, e a obra do irmão dele denunciava a maldade dele, né? Ele se irou contra Abel e o matou. E a conclusão para nós aqui é o seguinte: não fique surpreso se os ímpios, se aqueles que não amam a Deus, odeiam você, porque a tua obra é justa, porque você ama a Deus. Não espere, não fique surpreso se o mundo perseguir você, né? Se as pessoas que não amam a Deus começarem a odiar você, porque você segue a Cristo, né? Esta é a aplicação aqui desse texto. Então os cristãos, eles têm uma vida justa, seguem a Cristo, amam a Cristo. O mundo não. E porque o mundo não ama a Cristo, e porque eles estão nas trevas, eles vão odiar os que seguem o caminho da luz. Então, nesse primeiro ponto, a gente viu isso. Espere perseguição. Por quê? Porque é característica dos discípulos de Cristo, porque eles amam a justiça, porque eles vivem a justiça, eles serão perseguidos, porque deles e desses é o reino dos céus. Agora, a partir do versículo 11, nós vemos aí que Jesus vai falar dos tipos de perseguição. Bem-aventurados sois quando por minha causa olha o tipo de perseguição aqui, injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem o quê? Todo mal contra vós, né? Nós vemos que aqui é uma ampliação e não uma outra bem-aventurança. É verdade que ele repete o bem-aventurados, mas ele muda aqui sois, porque todas as demais bem-aventuranças estão na terceira pessoa: os perseguidos, os misericordiosos, os humildes. Agora aqui ele fala: bem-aventurado sois. Então, embora ele repete bem-aventurado, mas a qualificação permanece a mesma. Quem? Os que são perseguidos, né? Então, essa bem-aventurança, bem-aventurados perseguidos, ela recebeu esta ampliação, porque Jesus vai explicá-la a respeito do tipo de perseguição que os cristãos vão passar. Na foto aqui do lado, né,
nós temos aí os apóstolos de Cristo. E na história da igreja, é verdade, nós não temos a maneira como eles morreram registrado na Escritura, mas na história da igreja há registro de como os apóstolos morreram, né? Então, pelo registro da história da igreja, olha ali como eles morreram, ó. 4 deles foram crucificados, 3 deles, né, decapitados, queimados, um deles aqui foi queimados, espancados, né, enforcado. Então nós vemos na própria vida dos apóstolos vários tipos de sofrimento a que eles foram submetidos. No caso aqui, mortos por causa de Jesus. Um dos tipos de perseguição é isso, matar os cristãos, né? Então a perseguição pode se tornar tão intensa, a ponto de um cristão perder a sua vida, ser justo, né? Por querer o bem, por seguir a Cristo. Então esse é um tipo, né? A perseguição pode chegar a isso, né? Muitos cristãos, hoje em dia, hoje mesmo, morreram por causa da sua fé em Cristo, né? Mas Jesus também acrescenta que há injúria, né? Provocações, humilhações, né? Há esse tipo também é uma perseguição, né? Provocações, humilhações. Veja aqui, ó, calúnia, mentira sobre um cristão. Isso também é uma perseguição. Por isso que eu falei, se a perseguição que Jesus se referisse for só morte, né? Morte por causa de Cristo, nem todo cristão vai morrer por causa da sua fé. Mas os cristãos são injuriados, né? Os ímpios, né, vão caluniar, vão querer humilhar. Às vezes uma pessoa vai se afastar, vai te expulsar do meio, né? Então há tipos de perseguição, vários tipos que o cristão é perseguido por causa da sua vida justa e de seguir a Cristo, né? E é isso que Jesus diz aqui, e ele fala agora, né, como nós já tínhamos visto, por minha causa, por causa do meu nome, vão fazer isso com você, vão injuriar, vão perseguir, vão mentir, e vão dizer muito mal contra vocês. Mas quando fazer isso, vocês são bem-aventurados, né? É isso que Jesus está dizendo. Na primeira imagem eu coloquei a cruz, né? Por que eu coloquei a cruz? Porque é o símbolo do cristianismo, né? O símbolo do cristianismo nessa terra aqui é uma cruz, não é uma coroa, né? A coroa será, vamos dizer assim, da eternidade, né? Mas desta vida aqui, pense nisso. Aquele a quem nós servimos, é o que nós vamos ver agora nos versículos. Aquele a quem nós servimos foi crucificado, foi perseguido, né? Então veja, esses versículos vai falar justamente disso, né? Olha só, João 15, 19 a 21, né? Que diz assim, se o mundo, Jesus dizendo aos seus discípulos, né? O contexto é para os discípulos dele, se o mundo vos odeia, nós já vimos já outro versículo que fala desse ódio do mundo, né? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. É isso que Jesus estava ensinando os seus discípulos. E ele fala assim, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia, né? Então, Jesus disse aqui primeiro que o mundo vai nos odiar, mas nós temos que lembrar que primeiro, antes de odiar a nós, o mundo odiou o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, por que nós somos odiados pelo mundo? Olha só a bem-aventurança. Porque não pertencemos mais ao mundo. Isto é, nós pertencemos ao reino de Deus, né?
e por pertencermos ao reino de Deus, o mundo vos odeia. Se nós pertencêssemos ao mundo, o mundo iria amar o que é seu. Né? Então esse versículo, né, mostra uma das razões por que somos perseguidos, porque não pertencemos mais aqui, ao mundo. Né? Se nós fôssemos do mundo, vivêssemos como o mundo vive, as pessoas do mundo vivem, nós iríamos ser elogiados, né? Bem recebidos pelo mundo. Mas não somos mais bem recebidos pelo mundo. Por quê? Porque não pertencemos mais a ele. Nós pertencemos ao reino de Deus. E Jesus continua, olha só, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, ou seja, vai repetir aqui algo que ele já tinha dito. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão, veja aí, por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Então, quem é maior? Nós, que somos os servos, ou Cristo, que é o Senhor? Cristo é o maior. Nós seguimos a Ele, as pegadas dEle. Aí o objetivo é, o que o mundo, o que aqueles que não eram da luz fizeram com Jesus? Eles o perseguiram. Se perseguiram Jesus, quanto mais nós, seus servos. Né? Se eles foram tão atrevidos a ponto de crucificarem a Cristo, quanto mais os servos de Cristo. Né? Então, irmãos, se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros também, disse o Senhor Jesus. Isso vão fazer por causa do nome dele, e olha só, porque não conhecem aquele que me enviou. Quando uma pessoa persegue o cristão, ela está deixando claro, com a vida dela, de que ela não pertence a Deus, certo? Né? Se uma pessoa, vamos pensar Paulo, que perseguiu os discípulos de Cristo, estava claro que Paulo não era de Cristo. A mesma coisa é com os cristãos. Se você é perseguido, isso é uma forte, né, talvez a maior evidência de que você se tornou de fato um cristão. Não pense nisso, porque é uma marca sobre a vida dos crentes, eles serem injuriados, mentirem sobre eles, né, falarem mal contra a sua vida. Isso é marca de que você está seguindo a Cristo, né? Está seguindo a justiça, né? Uma pergunta aqui, né, para nós, porque às vezes nós olhamos os cristãos hoje, nós podemos dizer assim, nossa, mas hoje os cristãos não são tão assim, né, perseguidos. Será que o mundo melhorou? Né? Será que o padrão do mundo hoje subiu, elevou a próxima justiça, que eles não perseguem mais? Será que é isso? Muito pelo contrário, pode ser que os cristãos estejam longe de viver aquilo que Cristo chamou para viver. Se eu e você sofremos muito pouco por causa da nossa fé, muito provavelmente nós estamos vivendo abaixo da justiça, abaixo do que Cristo quer por nós. Você não está, vamos dizer assim, nós não estamos incomodando nada as trevas. Talvez nós estemos tão longe de parecer com Cristo, da nossa vida estar ali com aquela fome e sede de justiça, que nós nem incomodamos mais as trevas. É igual a igreja de Laodiceia, né? Leia sobre a igreja de Laodiceia. Tinha perseguição nessa igreja? Não tinha. Não tinha perseguição. Tanto é que eles falam assim, nós, né, estamos fartos, estamos no conforto, estamos bem, né, não precisamos de nada. É lógico que eles não eram perseguidos. Eles também estavam mornos. Né? Não afetava em nada, não incomodava em nada as obras das trevas. Então, realmente, há muitos cristãos nominais. E há cristãos verdadeiros que estão aquém do que Cristo exigiu de nós para vivermos. Então, quando a gente estuda, quando eu comecei a ler esses textos, né, e são muitos textos nas Escrituras que falam do sofrimento, ou da perseguição do mundo, das pessoas nas trevas contra
os cristãos? A conclusão que nós chegamos é: Senhor, eu preciso andar em justiça, eu preciso ser mais fiel. Mateus capítulo 10, Jesus também vai deixar muito claro nesse capítulo, olha só, do mesmo evangelho que nós estamos estudando, a bem-aventurança, que ele diz assim: eis que eu vos envio como o quê? Ovelhas para o meio de lobos, né? Ovelha no meio de lobo. Sede, portanto, prudentes como a serpente. Então veja só, se você é como uma ovelha no meio de lobo, primeiro, seja prudente, como uma serpente, e seja simples, como as pombas. E acautelai-vos de quem? Dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Agora, olha isso, um irmão, aqui ó, irmão, está falando do irmão de sangue, de família. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, ou seja, o pai entregará o filho à morte. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, isto é, contra os pais, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Veja que sempre essa repetição aqui. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Bom, os versículos aqui repetem muito do que vimos lá em João capítulo 15. Por que eu separei esse texto aqui? A pergunta é: quem vai nos perseguir? Jesus fala de uma maneira geral aqui: acautelai-vos dos homens. Mas veja que ele fala assim: entregarão aos tribunais, serei levado à presença de governadores e reis, as autoridades. As autoridades podem perseguir os cristãos. Esse é o primeiro ponto. E quantos países aí, né, que as autoridades, governadores, prefeitos, reis, né, perseguem a igreja, perseguem os cristãos? Há muitos países que é proibido pregar a palavra de Deus, é proibido ter uma igreja. Então, muitos cristãos nesses países são perseguidos pelas autoridades. Mas olha só, ele também diz o quê? Açoitarão na onde? Na sinagoga. O que era a sinagoga? Uma igreja de Israel, né? Era como se fosse uma igreja, né? A sinagoga é onde eles se reuniam para estudar a Bíblia. O que isso significa? Pessoas religiosas podem perseguir o verdadeiro cristão, e isso é o que mais tem, né? Uma pessoa religiosa que professa uma fé, e muitas delas, às vezes até na escritura, perseguindo um cristão genuíno, perseguindo um verdadeiro. Aqui pode ser os cristãos nominais, né? Até mesmo os cristãos nominais podem perseguir. Açoitar aqui era uma tortura que era feita, não um castigo, que era feito na sinagoga. Então, uma pessoa interpreta a Bíblia errada, vive no pecado, acaba perseguindo o cristão, porque ele vive a palavra de Deus como deve ser vivido. Pessoas religiosas, seitas religiosas, perseguem o verdadeiro cristão. Um outro ponto que Jesus traz aqui para a gente pensar em perseguição é a família. Um verdadeiro cristão que segue a Cristo, né? Veja que tudo por causa do meu nome, por causa da justiça. Um cristão que quer viver a vontade de Deus, quer seguir a Cristo, passou aí, Davi? Ele vai ser perseguido, talvez pelo seu irmão, na casa, na família. Vai ser perseguido pelo pai, pela mãe, avós, ou os filhos perseguem os pais, né? Então, os da própria casa. E aqui Jesus deixa isso tão forte, né, que ele fala assim:
o irmão pode entregar à morte o outro irmão. Nós já vimos que Caim chegou a matar Abel, né? Há pais ímpios que entregarão os filhos, se levantarão contra os filhos, e há filhos que se levantarão contra os pais e os matarão. Às vezes a família é dividida, né? Não porque o cristão é um fanático, né? Porque o cristão vive provocando o outro, não é isso. Nós estamos pensando aqui um cristão que vive uma fé genuína. Lembra que o cristão, ele é o quê? Pacificador, né? Não é ele que provoca as brigas, não é ele que provoca as divisões, não é por causa do seu mau caráter, né? Não é porque ele vive querendo e procurando isso, não, pelo contrário, o cristão, ele quer viver em paz com a sua família, mesmo aqueles que não são crentes, mas ele é comprometido com a palavra de Deus, com Cristo, e por causa disso, ele é perseguido pela própria família. Vai avaliando a sua vida, né? Às vezes que você já foi perseguido, ou por pessoas religiosas, alguma autoridade, ou mesmo membros da família, né? Então aqui esses versículos mostram por quem, né? Quem pode nos perseguir. E por último, né, no último, Jesus vai terminar dizendo isso, voltando lá na bem-aventurança, versículo 12, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aqui está falando, Jesus falando da postura que devemos ter, da firmeza que devemos ter, quando sofrermos por causa do nome dele. Ele diz, regozijai-vos, né? Alegrai-vos. E ele vai dar duas razões. A primeira delas, porque grande é o vosso galardão nos céus. Esse galardão, ele está ligado com a perseguição que o cristão suportou por causa do nome de Cristo. Então, nos céus, aqueles que são perseguidos receberão um grande galardão no céu. Também ele diz, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aí nós temos que lembrar os profetas, né? Mas nós vemos, quando ele fala que profeta, né, quando Jesus citou profeta no texto, ele está falando daqueles profetas que vieram antes, né? Daniel era um profeta. Daniel foi perseguido ou não? Né? Foi perseguido, né? Jeremias foi perseguido ou não? Perseguido. Isaías, quem? Isaías, né? Perseguido. Davi, né? Lembra de Saul, né? Davi falava assim, por que esse homem me persegue? Eu não fiz nenhum mal a ele, né? O próprio filho de Saul dizia, eu não entendo porque meu pai te persegue tanto, né? Mas por quê? Davi era justo, o rei Saul não, né? Davi temia Deus, Saul não temia, né? José foi perseguido ou não, né? Os próprios irmãos, né, perseguiram José. Então Jesus está dizendo o quê? Se vocês são perseguidos, vocês são a sucessão, né? Vocês estão seguindo as pegadas, vocês estão se identificando, você está se identificando com os profetas. Os profetas foram perseguidos, eles não foram bem recebidos pelo mundo, nem mesmo pela a religião de Israel que havia se apostatado, né? Muitos deles foram perseguidos e muitos deles foram também mortos. João Batista, né? João Batista, vamos considerar o último profeta. Só que assim, a morte de João Batista, né? Você vê, o Willer que falou isso um dia, né? Uma adolescente, né? Por causa de um pedido de uma adolescente, que ele foi morto. Eu quero a cabeça de João Batista, né? E o rei mandou decapitar. Quando nós estamos sendo perseguidos, irmãos, essa é a forte evidência. Nós estamos seguindo as pegadas dos profetas, daqueles homens
consagrados, que seguiram a Deus, eles não foram bem recebidos pelo mundo. Não foram bem recebidos. Eles foram perseguidos. Mas eles são bem-aventurados, né? Há grande galardão para aqueles que seguem a Cristo e suportam as aflições, as injúrias, né, a maldade dos ímpios contra eles. Então, Jesus diz que devemos nos alegrar e regozijar, né? Não pela perseguição em si, mas porque pertencemos, somos do Senhor, estamos seguindo a pegada daqueles que foram perseguidos. Na bem-aventurança em Lucas, ele vai dizer assim: ai de vós quando todos vos louvarem, quando todos te seguirem e você for muito popular, quando você recebe muita aprovação dos homens, ele fala: ai de vós. Aí tem um grande pregador do passado, Leonardo Ravenhill, né? Ele dizia assim: você quer ser popular? Quer ser bem recebido? Pregue felicidade. Você quer ser perseguido? Pregue santidade. Pregue contra o pecado. Você vai ver o que é perseguição, né? Vai ver o que é não ser popular. Esses textos falam do alegrai-vos, mesmo em face ao sofrimento ou na perseguição. 1 Pedro 4,12, amados, veja que ele está escrevendo para irmãos em Cristo. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Isso daqui inclui perseguição. Ou seja, não fique alarmado, não estranhe, não se surpreenda se surgir um fogo, né? Surgir uma perseguição contra vocês, destinado a provar a fé de vocês, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, olha só, alegrai-vos. Ao invés de vocês ficarem surpresos, alegrem-se, na medida em que sois, o quê? Coparticipante do sofrimento de Cristo, né? E aí nós falamos dos profetas, mas quando você está sofrendo por causa da justiça, você está sendo um coparticipante dos sofrimentos que Cristo sofreu, padeceu, para que também, na revelação de sua glória, da glória de Cristo, quando Ele vier, vos alegreis exultando. Isto é, você vai chegar naquele dia, diante de Cristo, falar: graças a Deus, valeu a pena perseverar, né? Valeu a pena sofrer toda a afronta, passar toda a vergonha por causa do nome de Cristo. Você estará ali no dia de Cristo exultante, né? Por ter vencido o mundo, por ter perseverado. Isso não vai demorar muito, né? Nossa vida passa brevemente. Então aqui ele diz: alegrai-vos por ser coparticipante. Lembra quando Pedro e João foram açoitados, né? Diz que eles saíram dali e saíram jubilosos por terem sido dignos de sofrer pelo nome de Cristo, né? O verso 14 diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, olha aquela palavra novamente, bem-aventurados sois, novamente a bem-aventurança, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus, né? Aqueles que sofrem por causa de Cristo, o Espírito Santo está sobre eles, né? É um testemunho de que o Espírito está em você, e é o próprio Espírito que nos capacita a suportar a perseguição. Nós já vimos lá no texto de Mateus capítulo 10, que quando estamos sofrendo diante de um tribunal, mesmo uma pessoa mais simples como era Pedro, pescador, né? O Espírito Santo colocou na boca dele o que ele tinha que falar, né? O Espírito de Deus está sobre nós e nos assiste, não só o falar, o reprovar o mundo com a palavra, mas a própria vida. Uma vida tão piedosa, que isso, a pessoa ao olhar, né, ela perceba a diferença, ela veja a diferença nas nossas vidas, né? É o que nós vamos ver depois,
seguindo o Sermão do Monte, né? Serão os próximos estudos aí, sal e luz, né? A influência do cristão no mundo. Hebreus 10, 13, nós temos esse versículo aqui, ó, de uma experiência que os cristãos viveram naqueles dias. Diz assim: ora expostos como em espetáculo, ridicularizado foram os cristãos, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Lembra dos profetas, né? Esses novos cristãos estavam vivendo isso, né? Sendo motivo de chacota, né? Sendo expostos ao ridículo por causa da fé. O escritor diz: vocês estavam como coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Verso 34: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Então, muitos cristãos tinham sofrido o confisco dos bens, perdido os bens, o direito aos bens materiais, residência, por causa da sua nova fé. Mas ele diz assim que eles aceitaram perder os bens deles com o quê? Com alegria. Mas fala assim, como que alguém perde ali a sua casa, né, se empobrece por causa da fé e se alegra com isso? Qual foi a razão da alegria deles, né? Certamente não foi por perder os bens. Ninguém vai se alegrar por perder os bens. Qual era a alegria? Eles tinham conhecimento, ciência, de possuirdes vós mesmos um patrimônio superior e durável. Então aqueles cristãos perderam bens por causa de Cristo, mas eles sabiam que eles tinham, que eles possuíam, que eram deles o reino de Deus, né? A casa que Deus preparou era para eles. Isso fez com que eles até regozijassem, né? Se alegrassem. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande, olha só a palavrinha aí, grande galardão, né? Então, por aqueles que sofrem pelo nome de Cristo, a recompensa, galardão, aqui como lá, significa uma recompensa proporcional à tua fidelidade a Cristo. Isso é o galardão. A salvação é pela graça, mas a tua fidelidade demonstrada a Cristo, o serviço que você presta a Jesus, você será recompensado. Então, esses textos deixam claro isso. Apocalipse 22, 12 vai dizer isso, ó. Jesus dizendo: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo o quê? As suas obras. Então, o galardão, o que é o galardão? Não sabemos. Sabemos que ele é proporcional, ele é uma retribuição, e ele é proporcional às obras que você realiza, a fidelidade que você exerce a Cristo, a perseverança em face ao sofrimento. Então haverá esta recompensa, este prêmio pela fidelidade, né? Pegando, por exemplo, o exemplo da polícia, né? Todo mês um policial, ele é homenageado por o desempenho, por alguma coisa que ele fez. Então eles fazem isso para uma valorização da tropa inteira, mas um policial, ele é chamado e é homenageado, né? Ele é recompensado, homenageado por aquela fidelidade que ele prestou, por aquele serviço que ele prestou, pela boa obra que ele realizou. No dia de Cristo, os cristãos vai ser recompensado pela obra, pelo que eles suportaram, pelo que eles fizeram por amor a Cristo, né? Então esse é o significado, né, de galardão. Realmente é uma recompensa, uma retribuição. Algum irmão quer comentar alguma coisa sobre isso? Não?
Isso. Aham. Justamente, é o que Jesus fala, né, ó, na vinda de Cristo, né? Ele fala, ó, quando ele vier, embora, Ronaldo, há textos do Antigo Testamento, por exemplo, Ruth, lembra que ela deixou a região dela, os deuses dela, e seguiu Noemi, né? Noemi até falou, Ruth, fica para trás, eu não tenho nada para te dar, né? Não tenho nenhuma recompensa, não posso te dar mais filhos. Quando Boaz viu Ruth, encontrou com ela a primeira vez, e ele ficou sabendo que era a mulher que tinha abandonado as suas terras para vir até Israel, o que Boaz disse a ela? Que Deus te deu uma recompensa por isso que você fez, que você seja, e o texto lá é galardoada, que você seja galardoada pelo teu feito. E Deus, no sentido de recompensa, a recompensou naquele momento, porque ela casou com Boaz mesmo, né? E teve um filho que era o descendente de Davi, descendente de Cristo. Então, mas só que assim, é importante pensarmos assim, mesmo as recompensas que temos aqui passarão, né? O Apocalipse aqui, ele fala de um galardão, com base nessa obra realizada, esse galardão será dado para a eternidade, né? Para a eternidade, no dia que Cristo vier, Ele mesmo vai retribuir. Nós vamos para, agora, a aplicação final, né? Mas pode falar, Jô. Não, só uma coisa boa. Uma recompensa, uma bênção por algo bom que foi realizado. Tá? Então, ruim não, porque o cristão não vai receber nada ruim, né? Não haverá nada de mal para ele, né? Na glória eterna, né? Então, o galardão, ele sempre na Escritura é apresentado como uma recompensa, uma coisa, um prêmio, né? Uma coisa boa. É difícil a gente saber o que é, né? Mas é proporcional a uma obra realizada, a uma fidelidade demonstrada a Cristo enquanto em vida. Faça um exame de sua vida, né? Então, primeiro, você tem experimentado, pode passar, Davi, tem experimentado aí, você tem experimentado perseguições por causa da justiça? Aí o exame da sua vida, né? Você examinar isso, lembra que nós que somos cristãos, é característica, né, de sofrermos por causa da justiça. Se não temos passado por nenhuma, é verdade que há tempos de mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Você não vai ser todo dia, né, perseguido. Mas se você é um cristão há um tempo, não sofre nenhuma represália, nenhuma injúria, né, não incomoda ninguém. Estou falando de ímpios, e não estou falando porque você é um mau cristão, mas por você ser bom cristão, né, faça uma avaliação da sua vida. Aí vem o que o Ronaldo falou, né? Você tem esperado, pode passar, Davi, um pouquinho? Você tem esperado as recompensas terrenas ou celestiais? Uma avaliação. Aí entra no que o Ronaldo falou. Você tem esperado as recompensas terrenas, aqui, agora, ou as celestiais? Talvez uma comparação aqui, são que as terrenas são passageiras, vão ficar aqui, não levaremos nada. Mas as recompensas celestiais, é o que eu disse, o galardão, as recompensas que Cristo vai dar, essas não serão tiradas, né? Ladrão nenhum rouba no céu, né? Viva para a eternidade. Por isso que Jesus falou, ó, vocês vão perder aqui, podem perder aqui, mas vocês vão ganhar lá, né? Aqui tudo é passageiro, né? Lá tudo é eterno, durável, permanente, né? Alegrai-vos se você passar alguma perseguição pelo nome de Cristo. Você segue as pegadas de Cristo e dos santos homens de Deus do passado, né? Então é uma pergunta para nós estarmos refletindo, né? Eu sou identificado como aqueles servos e servas do Senhor do passado, né?
o que eles passaram, o que eles viveram, por que eles viveram aquilo, por que foram tanto perseguidos, por que eu estou tão tranquilo, né, tão sossegado na minha vida cristã, porque eu não sou identificado com aquelas pessoas que viveram piedosamente e viveram para a eternidade, não para aqui e agora. Esses são felizes, né? Esses são realmente homens e mulheres de Deus, porque não estão apegados às coisas aqui, embora usufruem daquilo que é bom, mas eles têm a sua mente, o seu coração na eternidade. Essas bem-aventuranças diz respeito à tua vida, né? Como nós estamos terminando hoje a bem-aventurança, quando eu digo aqui estas bem-aventuranças, o que estamos estudando, o que vemos estudando essas últimas 5 quinta-feira, né? Estamos vendo o caráter do cristão, a vida do cristão, a identidade do cristão, e a nossa vida tem que se assemelhar ao que vemos aqui, humilde de espírito, misericordiosos, com fome e sede de justiça, pacificadores, né? A nossa vida está refletindo essas virtudes, nós somos assim. Então, irmãos, ao finalizar, né, estas bem-aventuranças, é na palavra de Deus, é voltando nossos olhos para a palavra de Deus, é olhando a palavra de Deus, nós temos que é esse espelho para nós, o que é ser um cristão. Não se espelhe naqueles cristãos nominais, naqueles que não querem nada com Deus e com a obra de Deus. Não se espelhe neles, estão muito aquém da vida que Deus preparou para nós aqui. Então nós temos que olhar para as Escrituras, ver como Cristo viveu e viver como Ele. Vamos conseguir? Não vamos, por isso que estamos sempre com fome, né? O cristão está com fome de ser como Cristo, né? Então, olhe para as Escrituras, né? Veja a vida desses homens e mulheres de Deus, como eles viveram, o que eles renunciaram, e siga os passos dele. Vai ser fácil? Não, mas seremos aprovados. Lembra que bem-aventurado não é só um estado de felicidade. Bem-aventurado para Deus é receber uma aprovação de Deus. O mundo inteiro pode te reprovar. Se você é aprovado por Deus, você é bem-aventurado, porque mais vale a palavra de Deus do que a palavra dos homens. Ainda que todos se curvem ao mundanismo, bem-aventurado é aquele que se curva diante de Cristo, ainda que esteja sozinho, mas ele é de Cristo. Então, pode falar, Luiz. Tem que pagar um preço. Muito bem, obrigado, Luiz. Isso mesmo. Fora o diabo. Porque todas as vezes, na conversão, quando falou a conversão, eu lembrei isso, né? Há muitas pessoas que falam assim, nossa, quando eu não queria a palavra de Deus, né? Quando eu não queria ir para a igreja, estava tudo bem. Foi só eu pensar em me batizar, começou a acontecer um monte de coisas difíceis na minha vida, né? Por quê? Porque você começou a sair da cidade da destruição, né? Você começou a virar as costas, você é amigo de Deus, mas você se fez inimigo do diabo também. E o inimigo vai te perseguir também, né? Pode falar. Justamente, então, mas vai permitir, tá dentro dos propósitos de Deus, né? Mas nós como cristãos já sofremos, como o Luiz estava colocando aqui, da sociedade, né? Dos amigos de trabalho, né? Da família, de cristãos acomodados. O cristão, ele é injuriado, vamos dizer, ele não é morto igual o cara foi lá no Coliseu, mas ele é injuriado, vão falar mal, né? As tentações, né? Na família você vê isso, né? Quando tinha festa na família, e você era do mundão, e tinha cachaça, e música, e coisa mundana, você era o primeiro a ser convidado. Quando a festa na família agora é de música, de bagunça, nossa, esquecemos de avisar você. Por quê? Porque você é um desagradável, né? Se você estiver lá, né? Porque se você estiver lá, você não vai dançar, você não vai beber, você não vai rir
da piada profana, né? Então vai ser, para eles ali, uma coisa horrível. Se você for, você vai se sentir mal com o ambiente, né? Então, há tipos de, como a gente viu, os tipos de perseguição. É lógico que a maior perseguição é o martírio, que é você realmente, você, sua família, né, serem mortos por causa de Cristo. Mas, lembra que Jesus disse, grande é o galardão. Né? Lembre-se que muitos que foram fiéis passaram por isso. Amém? Pode falar, Marta. Justamente. Assim, os que das obras das trevas, eles não querem luz. Porque a luz vai o quê? Vai mostrar. Né? Não, então eu quero fazer a coisa, quanto mais escuro, né, melhor. Né? Então, mas consequente né? Eu quero só fazer deixar assim uma minha ponte construída para o próximo estudo, né? Nós estamos vendo hoje o lado, vamos dizer assim, negativo de uma vida piedosa, que é ser o perseguido. Mas Jesus disse que é bem-aventurado. O próximo estudo vai mostrar que também acontece o contrário. Por causa do cristão ser fiel, por causa do cristão ser firme, mesmo uma pessoa pode até perseguir no início, ela pode se converter. Deus pode usar isso, pode não, Deus usa a fidelidade dos crentes, o modo deles viver diferente, para alcançar os das trevas. Então, deixando aí, né, para os irmãos aí pensando, porque agora o versículo 13 a 16, que vai ser os próximos estudos nossos, vai falar dessa influência do cristão. Né? Então, esteja na próxima quinta-feira, né, para nós continuarmos aí a sequência do estudo.